Edição. A peça fundamental, o braço direito da originalidade. Muitos editores possuem extrema dúvida ou um mau conceito sobre esse termo, e hoje estou aqui para falar tudo o que eu aprendi oficialmente sobre edição dentro destes 2 anos de experiência, tentando entender por que tais títulos levaram melhor edição nos concursos afora. Vocês já devem conhecer Vintage Misery, Mask Eyes, Into the Labyrinth, dentre outros projetos com um altíssimo nível de edição trabalhado. Mas como chegar a este resultado? A edição não é algo simples como todos pensam. A edição em si é dividida em 2 partes, a harmonia e a execução. Vocês podem pensar que a harmonia e a edição é a mesma coisa, pela harmonia ter uma subcategoria enorme, porém a execução não se aplica à harmonia por ser algo extremamente técnico, visando encontrar falhas na execução técnica das subcategorias da harmonia. Mas atenção, nunca confundam edição com a avaliação de efeitos digitais. São polos opostos. Enquanto efeitos digitais se avalia a execução de efeitos digitais e a composição complexas das mesmas, a edição avalia justamente a execução de que não é considerado um efeito digital. Exemplo: se houver um particular da vida, a edição não avaliará a execução deste e de todos os outros efeitos, e sim como este efeito influencia na harmonia. Bom, vamos começar de uma vez. A harmonia é justamente o seu significado Aurélio. Combinação de elementos ligados por uma relação de pertinência que produz uma sensação agradável e de prazer. Na parte ligados por uma relação de pertinência é o ponto-chave para se alcançar uma boa harmonia. Colocar um anime sem nenhuma conexão com os outros animes e o conceito trabalhado é um tiro no pé, uma vez que Titanic e os Vingadores não combinam. Será que vocês me entendem? A harmonia possui 5 subcategorias que têm por objetivo entrar em combinação: seleção de cenas, sincronismo, transição, correção de cor básica e, por fim, conjunção significativa. Começaremos pela seleção de cenas, obviamente. Parece simples, mas quantas horas você já não perdeu escolhendo uma única cena no meio de 64 episódios daquele anime grande pra caralho? É altamente recomendado você analisar como a música é antes de jogar qualquer cena ali. Por exemplo, uma parte lenta da música e dramática não combinaria nada com uma imagem feliz e agitada. Você assassinou a harmonia com uma bazuca. Também há aquela dúvida de em qual episódio está tal cena. Daí você vai assistindo do início do anime e vai montando os cortes do AMV na sequência dos episódios. E quando você vê, seu projeto virou a história do anime ou daquele episódio, e você nem se lembra mais da cena que queria no início do projeto. Nunca faça isso. Diminui muito a valorização do projeto tanto na edição quanto conceitualmente. Há 2 maneiras de você escapar disto. A primeira é usando Adobe Premiere para ir marcando as cenas dos episódios que você deseja, e depois é só escolher o pedaço da pizza que você ficou horas recolhendo. Eu já fiz um tutorial disto, é só clicar na tela para acessar e também tem um link na descrição. A segunda é, tanto para usuários da Adobe, tanto para usuários da Sony. O VirtualDub é uma ótima alternativa para quem tem um PC mais fraco ou vai trabalhar com efeitos muito pesados, uma vez que ele recorta a cena para você e salva em AVI sem codec, logo, sem compreensão, não se perdendo a qualidade. Eu também fiz um vídeo, na verdade 2, ensinando a como utilizá-lo. Sim, é muito difícil, principalmente quando você tem um sincronismo para dar conta também. Falando em sincronismo... Sincronismo. Bom, essencialmente requerido em todos os AMVs. Sem ele seria impossível realizar todo o resto do projeto. O sincronismo em si é dividido em 6 subcategorias. Sincronismo por corte, por pixel, por transição, por efeitos digitais, sincronismo labial e, por fim, o padrão de sincronismo, ou identidade sincrônica, que eu acho a forma mais correta de se falar. Começamos por corte.
É o sincronismo mais básico e o mais conhecido existente. Você simplesmente seleciona duas cenas distintas e fica por seu gosto aplicar uma transição simples como um crossfade. Bom, em seguida a gente tem o 2.2, sincronismo por pixel, considerado um dos sincronismos mais difíceis de serem aplicados, porém o mais valorizado e usado para a mudança de clima no projeto. Sincronismo por pixel é literalmente o movimento de pixels de algo ou de um personagem sincronizado com a música. O pixel se desloca de um ponto X do frame 1 para o ponto Y do frame 2, e assim sucessivamente até formar a animação, e este movimento se sincroniza com a música. É o mais complexo por requerer um alto investimento em pesquisa de cenas e o que toma muito tempo e requer paciência do editor de vídeo. Sem falar que muitas vezes se usa o time remapping, remapeamento do tempo. Estou ao pé da letra. Eu já fiz um tutorial explicando detalhadamente como usar esta função no After Effects, já que é o programa mais preciso para fazer tal fim. A gente tem como exemplo o AMV do Shin Vintage Misery, que trabalha no tempo 1:37. Você repara na pistola do Kido que ele entra em sincronismo com a música. Praticamente, ele dança com a música, e é exatamente isso que é o mais difícil de se fazer. No tempo 0:15 também, a gente tem outro exemplo, que é quando a Maka começa a manipular a arma, que é o soro, e ela praticamente dança com a música. A gente tem mais um exemplo no projeto do Chris Miura, quando o cantor ele fala floating, você tem várias gotas de água literalmente flutuando, ele fala flutuando, e é exatamente essa suavidade que é aplicada em sincronismo com o movimento da imagem. Eternal and blue, floating, 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 floating. Isso é uma harmonia extremamente forte, uma vez que tem uma conexão com a letra da música, com o movimento da imagem e com a suavidade e essa sensação de flutuar que a música te passa. Outro exemplo é no AMV do Lawless George Into the Labyrinth no tempo 33 segundos. Into the Labyrinth é um ótimo exemplo para usar porque possui bastante isto. Aqui já se nota que o Araragi-kun ele sorri em sincronismo com a música. Logo em seguida, a gente tem no tempo 3:59, que é a parte mais interessante do projeto, porque de todos os sincronismos que ele fez, esse para mim foi o mais original. Se vocês notarem, a câmera quando vai descendo se destaca com a escada, que é um formato em caracol, que vai formando meio que uma hélice de um navio, em sincronismo com a música. Exatamente esse daron, daron, daron. Uma música instrumental é extremamente difícil você aplicar uma harmonia porque você requer uma alta análise na música. Esse daron, daron é justamente a escada de um lado para o outro, como se fosse um pêndulo. É bem interessante como ele trabalha com esta cena. Underlight do Sekai Soul também possui esse tipo de sincronismo. Existe uma parte do projeto onde ele podia ter sincronizado com vários cortes simples. Um tá 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 tá, esse tá 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 poderia simplesmente ser vários cortes com várias cenas e formando sincronismo, mas ele fez algo melhor,
que definiu, né, uma qualidade maior para o sincronismo e a harmonia do projeto, que foi a cena dos bancos que passam, praticamente tendo esse estralo. Praticamente parece que o banco está batendo na música. Muito interessante. Sekai Soul chegou em segundo lugar em melhor edição no Next em 2015. The Fox é um ótimo exemplo também. Se você reparar no tempo e 30 segundos do projeto, a raposa ela bate o dedo em sincronismo com a música. Isso é muito genial. Percebam. Isso é muito bem feito. E logo em seguida a gente tem um rabo em sincronismo, é um duplo sincronismo por pixel, e logo em sequência. E isso é muito valorizado por ser algo difícil de se fazer, requer muita paciência do editor. A gente tem outros exemplos, que é mais uma vez o rabo dela balançando, e em sequência a gente tem novamente o rabo dela balançando, e em sequência ela batendo na cabeça, né, do seu colega, que no caso mais seria o namorado dela. Eu não lembro dessa história, e isso tudo em sincronismo com a música sem precisar usar de efeitos ou cortar para outra cena. Interessante como ela trabalhou o sincronismo aí. E isso é sincronismo por pixel. Bom, agora a gente tem o sincronismo por transição. Esta é construída, a maioria das vezes, manualmente. Usar transições prontas, presets, é um pouco desvantajoso, uma vez que o controle sobre a mesma é limitado. O After Effects geralmente é o programa mais recomendado para este fim, pois a ferramenta Mask and Shape é altamente usada para construir máscaras e conectar suavemente uma cena com outra, criando uma falsa impressão de que não há transição ali, por estar muito suave, ou seja, harmônico. Podemos usar o exemplo do AMV do Shin, Lorem Ipsum, também no Geek Contest 2016. Você repara que ele usa máscaras para fazer exatamente essa transição que dá uma característica para a batida da música. Você pode ver que essa batida da música só aparece nessa parte dela, e o AMV também só possui essa transição, esse sincronismo somente nesse pedaço da música. Isso é uma característica e praticamente a identidade sincrônica do projeto, que eu ainda irei falar pra frente. Vintage Misery também entra nessa situação como exemplo, no tempo 25 segundos, onde a gente tem a maca ali, e o sincronismo é explícito, tanto na letra quanto no ritmo, quando aparece, né, uma mão literalmente passando para a esquerda, é o mesmo personagem que aparece em seguida fazendo o mesmo movimento. Isso é muito interessante. Você acaba não reparando que a cena ali foi montada pelo editor por ser algo muito suave. Você percebe que ele sempre trabalha com opacidade no fundo e o objeto na frente como se estivesse realmente rasgando ali no meio. A música, ela praticamente está muito ligada a essa cena. The Fox, novamente, entra como exemplo de sincronismo por transição, no tempo onde aparece a cauda da raposa passando ali. A cauda da raposa é uma ótima escolha, porque literalmente o título do projeto é A Raposa, está falando sobre a raposa, o que ela fala, várias transições, sincronismo labial, e para a transição aparece a cauda da raposa fazendo essa mudança. Isso aqui é ótimo, e sem falar que essa cauda entra em sincronismo com a música, se vocês repararem. What the fuck say? What the fuck say? Esse pandank, como se fosse o pandank, entendeu? Literalmente um pandank. Ela passa a cauda
fazendo esse movimento em sincronia com a música. O projeto Imagine, de BBS Nipur, também é um ótimo exemplo. Se você for no tempo 3 e 6 do projeto e passar devagarosamente, você vê que tem vários televisores passando e, novamente, a opacidade trabalha nessa área. Isso é muito suave, você não acaba notando direito a transição complexa que ele trabalha com a máscara ali, porque ele fez uma harmonia, uma conexão de uma cena com a outra, justamente o que a transição pede. Bom, por efeitos digitais, eu creio que muita gente já deva ter noção do que é. Quem nunca sincronizou a música com um efeito digital, usando Shine ou um Glitch, plugins que demonstram um grande destaque no vídeo, acabam destacando o sincronismo também. Logo, é algo que tem que ser bem planejado. Vale lembrar que não é necessário usar de efeitos para se alcançar um projeto com uma grande edição. Misery Vintage está aí como exemplo. Usaremos novamente Into the Labyrinth para demonstrar essa situação. No tempo 34 segundos, entra descaradamente o RGB Split, batendo um sincronismo gigantesco ali com a música. O AMV do Chris Miura também pode servir como exemplo, mesmo ele não tendo uma edição grande, porém ele construiu uma harmonia boa ali, mesmo tendo diversas falhas que ele precisa melhorar bastante. No tempo 3 minutos e 37 do AMV do Chris Miura, você pode notar que o vídeo ele estará sempre distorcido, justamente naquele pedaço da música, onde dá a sensação de algo líquido, onde a música sempre fala sobre realidade líquida, e o conceito do projeto fala sobre a cruel realidade que vivemos nesse mundo. Bom, sincronismo labial. O próprio nome já fala por si. Quando se sincroniza o lábio de um personagem de anime com a voz do cantor ou com o ritmo da música. Mas como será avaliado isto se o projeto não tiver sincronismo labial, Thales? Vocês já devem ter visto muitos AMVs onde o personagem está mexendo a boca, porém nada sai da mesma. Isto destrói a harmonia e a avaliação da edição cai bruscamente, já que também está interligada com a seleção de cena. É algo também complexo, por requerer o uso do time remapping, novamente, e uma alta pesquisa de cenas. Você pode colocar alguns sincronismos labiais ou definir um padrão para o projeto inteiro. Sincronismo labial não é algo requerido, porém evite usar pessoas mexendo na boca e nada saindo delas. É exatamente crucial. Usaremos exemplos da AMV do BBSN, no tempo 2:39 do projeto. Se você reparar, dá uma quebra de clima ali e muda completamente o ritmo da música quando a cantora começa a cantar, Muito interessante como ele sincronizou. Essa garota de Angel Beats é muito usada para sincronizar canções. Ela só usou uma única cena, o que definiu a IP, ele deixou a harmonia gigantesca a partir do momento que ela sincronizou apenas uma cena específica e que coube perfeitamente para o sincronismo labial e na harmonia. Into the Labyrinth está aí novamente como exemplo. É o projeto mais original em relação a sincronismo labial que eu conheço, porque claramente vocês já devem saber, que o Lawless George ele sincroniza todos os ruídos, os dubsteps, através da boca do personagem. Reparem só. Isso é muito interessante. O Turbo até comentou no ano de 2013, falando sobre como ele sincronizou
o ritmo usando a boca, algo que ninguém nunca tinha feito antes naquele concurso. A gente tem novamente a AMV do Seri, que no AMV Fox ele trabalha com um padrão, ele definiu um padrão para o projeto inteiro. What does the fox say? What the fox say? What the fox say? Você pode colocar alguns sincronismos labiais ou definir um padrão para o seu projeto, como no Fox. Falando em padrão de sincronismo ou identidade sincrônica. Finalmente chegamos à parte mais importante do sincronismo e também da harmonia. Vocês devem pensar em padrão como algo que você deve seguir, tal como as matérias exatas, português, matemática e etc. Mas aqui não é nada disso. Você literalmente constrói o padrão do seu projeto através da música. É isto ao pé da letra. Suponhamos que você usará o efeito RGB Split para tal ritmo que ganha destaque na música. Legal! Porém, usar novamente este sincronismo por efeitos digitais em várias outras partes da música aleatórias, além de perder o padrão e quebrar a harmonia, você deixará o seu projeto monótono e entediante de assistir. O caminho mais exemplar é você começar a analisar a música com que você irá trabalhar antes de aplicar qualquer sincronismo no mesmo. Exemplo, você nota que a música é dividida em 3 partes, brusca, lenta e brusca. Logo, você tem que entrar em sintonia com as mesmas, criando uma identidade sincrônica para o seu projeto. Uma vez que o áudio muda completamente o ritmo, a imagem tem que responder ao áudio da mesma maneira. Exemplificamos com o AMV Eternal Reality, onde o Chris Miura demonstra literalmente isso que eu acabei de falar, onde ele passa de uma parte completamente agitada na música para uma parte calma e mais psicodélica. Once a world endless and free, horizons unbroken. Temos como exemplo novamente o Imagine, que trabalha também isso. Imagine é um ótimo exemplo para isso, porque ele literalmente define o que é uma dança mais agitada e uma dança mais calma. Vale lembrar que o AMV Dance não é um AMV literalmente que tenha algo ligado à dança tradicional. Dance é um projeto que vai sempre tentar te agitar ao máximo, e não ligado à dança literalmente. Mas a gente pode usar como exemplo uma dança rápida e agitada, como o samba, o pagode, e também ligar a algo mais romântico, algo mais calmo. Analisamos isso no projeto que ele fez, o Imagine. E logo em seguida entra aquela cena da garota de Angel Beats sincronizando com os lábios dela. Como eu já tinha citado, volta a agitação. Eu quero retomar a parte onde tem a garota amarrada e a corrente se quebra. Isso foi um extremo exemplo poderoso de como o sincronismo por pixel pode ajudar a você transferir de um clima mais tenso para um clima diferente. O clima muda por completo e a sintonização que esta cena contém junto à música é muito forte. Usar como exemplos esses projetos abrem muitas possibilidades para vocês trabalharem em seus projetos. Usaremos como exemplo agora o Into the Labyrinth novamente. É um projeto muito poderoso em requisito de edição e irei trabalhar com vários pontos. Isso vai ser mais uma parte complexa. Se você reparar nos 20 primeiros segundos do AMV, você verá que
não tem nada mais do que o sincronismo do tan, 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 tan. Esse tan é sincronizado explicitamente através do sincronismo por corte, né? E a gente ainda contém a câmera lenta, que sempre entra em sincronismo com o ritmo inicial, que é praticamente aí dos 7 primeiros segundos, né? Isso fica explícito. E logo em seguida, a gente tem um novo ritmo, que é o tan, 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 taran, tan, tan. Pô, Thales, o tan, tan morreu, o padrão se quebrou. Calma, o padrão ali não se quebra. Por quê? Porque a música acaba destacando um ritmo que supera essa. Esse ritmo, esse tan, tan, além de ser mais agudo, né, e se destacar mais do que um ritmo mais, né, grosso, você tem essa obrigação de sincronizar aquele ritmo que vai se destacar. Senão, se ele sincronizar para sempre aquilo, vai se tornar algo monótono, o que a gente não quer. E o padrão não é algo padronizado. É só uma forma de dizer que você define o que você fará em cada pedaço do seu projeto, entendeu? Para harmonizá-lo. Logo, a gente tem, depois desse tempo, a entrada do RGB Split. Logo aí a gente tem uma dupla sincronização, e na verdade uma tripla, que também tem vários sincronismos por pixels aqui, acontecendo ao mesmo tempo. E isso vai ocorrer até o ponto em que vai se explodir e a música vai ficar mais tensa. A partir desse momento, já não há mais seleção de cenas felizes, com pessoas sorrindo e olhando para você. Há uma tensão na expressão de todas essas pessoas. Essa tensão é mostrada justamente a partir do momento em que a música fica mais tensa. Isso tudo está interligado. A seleção de cena que ele fez, o momento que a música fica tensa e o RGB Split fica mais bruto. A partir desse momento, se vocês notarem, o ritmo tan 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 taran tan 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 taran tan, nessa parte que se destaca do ritmo onde tem o tan taran, esse tan taran tan taran, ele muda. A partir do tempo que a tensão começa, ele vai mudar esse ritmo. Anteriormente era sincronismo por corte nessa parte do áudio. Tantaran era só um sincronismo por corte simples. Agora ele mudou para sincronismo por pixel. Reparem. Isso é um padrão que ele definiu através dessa parte de tensão, e eu adorei o que ele fez. E até o final da tensão, isso ocorre. Nesse ponto do projeto, a harmonia está gigantesca, uma vez que a imagem completamente calma, relaxante e clara se torna uma imagem suja, escura e brusca, sem câmera lenta. Isso é um passo para outro, um passo do chão para o abismo, é o clima alterando-se gigantescamente, explicitamente para outro. Isso é a harmonia com a música. E nesse e entra novamente mais um padrão que é a violência e logo depois a não violência, onde a gente tem RGB Split, tremedeira, cenas escuras e logo após a cena fica clara novamente e a câmera lenta volta sem nenhuma tremedeira. E isso vai se seguir até lá embaixo. E tem uma característica nesse pedaço do vídeo que vocês devem ter reparado, é que como o movimento por pixel naquela parte anterior, aqui vai ter novamente, só que numa parte da música onde ele vai fazer taran taran taran, esse taran taran taran, vai ter em várias partes esse movimento por pixel definindo o padrão, mas esse padrão se quebra às vezes, por necessidade ou por falta de cena. Isso é normal.
partir desse momento a música vai ficando mais violenta e mais violenta, até chegar num ponto único da música. É o único momento em que a música faz aquele ritmo e que tem aquele momento harmônico. O que o Lawless George faz? Ele aplica apenas uma técnica que aparece apenas uma vez no AMV inteiro. Exatamente como a música tem apenas aquele ritmo naquele momento, o vídeo também só tem aquele efeito naquele momento, que é a cena onde o Araragi-kun é praticamente fuzilado no estômago. Nessa cena aqui. Você percebe que ele coloca um sincronismo por pixel diferenciado, onde a gente tem um alto destaque através de um vignette lateral e um trabalho de cor mais forte, um contraste muito mais forte e a iluminação decai, fazendo essa tremedeira de zoom, onde isso só acontece nessa parte do AMV. Isso é muito harmônico, o que deixa a edição cada vez mais forte. Existe mais outro ritmo e cena do projeto onde é único, que é a parte onde a Shinobu dá a voadora na Hanekawa, que é a gata. É o ritmo de meio que algo cortando o vento. E é exatamente isso que o Lawless George transcreve do áudio para a imagem. Percebam. É exatamente esse mortal, carpado, triplo, 20ª quantidade de gerada que eu não consigo contar que a Shinobu fez, é para o sincronismo que o áudio possui com ela. Literalmente combina porque ela faz um movimento muito rápido. E que novamente a gente tem mais outro exemplo, que é onde o trem passa. É a única parte da música onde tem barulho de trem, é a única parte do AMV onde tem um trem literalmente passando e vindo, aumentando o volume. Isso é um destaque enorme. Enquanto aumenta o volume do trem, diminui a distância que o trem vem perante a tela. Isso tudo influencia. E logo depois aquela tremedeira toda morre e só fica uma distorção com um pequeno RGB split até o final do projeto. Isso é bem definido, cara. É um padrão excelente que Into the Labyrinth tem e é ótimo para usar como exemplo, porque além de possuir isso, ele além de acrescentar o sincronismo labial nessa parte do projeto, tem esse pixel, assim que ele coloca para meio que censurar. É um negócio bem interessante, já que é um AMV psicodélico. Essa é praticamente a força que Into the Labyrinth tem, a harmonia que ele possui. Vocês acham que estes autores foram orientados por alguém ou leram alguma regra para fazerem tal feito? Todos eles, e principalmente Lawless George, estudaram de ponta a pé a música em seu todo, para aplicarem o sincronismo da melhor forma que eles verificaram ser possível harmonizar a imagem com o áudio, dando exatamente a sensação de que o AMV dele é o videoclipe oficial da música produzida pelo Crazy e Into the Labyrinth. O sincronismo varia também de gênero para gênero. Um projeto de romance trabalha destacando poucos ritmos da música, diferente de um AMV de ação / psicodélico ou de um AMV dance, que trabalha com muita movimentação de troca de cena, já que o dance é um AMV que tem que deixar o telespectador agitado. Há momentos onde se quebra o padrão para fins diferentes, tais como destacar parte do projeto por necessidade ou falta de cenas. Um exemplo foi dado no projeto do Lawless George e Into the Labyrinth. Estudar como os autores grandes criam a harmonia de seus projetos é um ótimo caminho para abrir seus horizontes e trabalhar com mais possibilidades à sua escolha. Então, esse é o dever de casa. Transição. A transição em harmonia é altamente avaliada em sua adaptação para tal tempo do projeto, para tal ocasião. Suponhamos que temos um início musical relaxante em um projeto de história. Então, o editor usa uma transição toda complexa que se destaca gigantescamente. Isso seria um tiro no pé. Logo,
Nos certificamos que cada tipo de vídeo e seu gênero possui sua necessidade de transição definida pela música e o clima do seu projeto. Um detalhe para nunca se esquecer é que uma transição que não é percebida facilmente é a verdadeira transição, pois o objetivo da mesma é conectar harmonicamente uma cena com a outra, deixando justamente a transição das mesmas imperceptíveis. Claramente, existem exceções para várias ocasiões e objetivos que o autor deseja alcançar em seu projeto. Recomendo assistir o projeto Imagine, novamente, e Vintage Misery para verificar várias transições que são excelentes para cada situação no decorrer dos AMVs. Correção de cor básica. Esta é uma área que não possui um extremo destaque aqui, uma vez que a correção de cor é básica, usando-se plugins padrões dos programas editores de vídeo, tais como Curves, Levels, Hue/Saturation, dentre outros. A função principal da correção de cor é ajustar o contraste, a saturação e a tonalidade de cor usada em seu projeto. Geralmente, quando se faz uma ripagem de um Blu-ray, o anime tende a perder um pouco de seu contraste original. Por isso, existe essa necessidade de fazer esses pequenos ajustes. Mas não é só isso. Agora, imagine um corte A de uma cena X de tal anime X do episódio X, e no corte B do mesmo anime, mesmo episódio, da mesma cena, a correção de cor está com um tom de cor diferente, mais clara e com pouca saturação comparado ao corte A. Isto é completamente desarmônico. Verifiquemos isto em Into the Labyrinth. É só imaginar algumas cenas do making of misturadas com o vídeo original que parece que saímos de uma caverna escura ao meio do dia. Conjunção significativa. Bom, chegamos à parte mais importante e mais complexa da edição. É aqui que a harmonia realmente nasce, pois é a harmonia do projeto, não uma subcategoria ao pé da letra. Hã? Como assim, Thales? O fato é que aqui formaremos significados através de tudo que se aprendeu até agora, e através de outros ensinos que somente cabem aqui. Esta subcategoria se divide em 3. Escolha da música e do anime, o traço do anime, e o último, que é tudo é a soma e um é a harmonia. Começaremos pela escolha da música e do anime. Esta é uma parte drástica do projeto, onde o erro destrói o seu futuro projeto. Escolher a música certa para o conceito correto é algo muito importante. Não adianta querer usar a música Lullaby, que é toda melosa e romântica, em Hunters vs Hunter, onde literalmente o relacionamento entre casais ali é fraquíssimo, uma vez que é derivado de um mangá shounen. E não é apenas a letra da música que fala, o ritmo também. O AMV In Another Life, When We Are Both Lived e Schrödinger Box, por exemplo, é um projeto instrumental onde, através da semelhança do ritmo do piano em específico, relacionamos o mesmo com a trilha sonora do anime Bakemonogatari, que toca em quase todas as cenas psicodélicas e explicativas do anime, principalmente na parte da Hanekawa, o gato. Quem assistiu? Quem assistiu uma das séries Monogatari, com certeza lembrará. O traço do anime. Isto é algo muito chato, uma vez que muitos são distintos. Por exemplo, usar Clannades em um AMV de romance cujo trabalho é com animes com traços antigos ou atuais demais seria um problema para definir algo mais harmônico. A mesma situação vale em aplicar a mistura de Naruto com Clannades ou qualquer outro anime com traço muito diferente. Porém, o problema maior aqui é o gênero do AMV. Um projeto de crossover é gigantescamente afetado por isso, enquanto o de romance, não. Geralmente Naruto é um pé no saco para muitos projetos, independentemente do gênero. Bom, e chegamos a tudo é a soma e um é a harmonia. É literalmente uma frase inspirada
na de Fullmetal Alchemist. E sim, tudo é a soma, é quando você junta tudo e aquilo lá é o resultado da soma. E quando algo é único, isto sim é a harmonia. Quando você percebe que aquilo é um conjunto, só que no singular. Você olha aquilo, você vê uma tela de um computador, você não vai falar que aquilo é uma placa junto com o vidro, junto com o plástico, junto com o botão. Você vai virar e falar tela de computador, porque é trabalhado harmonicamente. A mesma coisa vale para um AMV. Conectar a imagem com a letra da música é algo crucial, tal como conectar aquele tom de rosa na imagem da praia com garotas, em um AMV8, na parte da música, onde fala sobre praia ou garotas, trabalhando com transições que destacam as partes das garotas. Isto é um exemplo de um AMV com harmonia. Isto é harmonia. Sobre a letra e imagem, podemos usar o AMV Magic Eye como exemplo. Quando a cantora fala I never knew daylight could be so violent. Eu nunca pensei que o dia poderia ser tão violento. Literalmente, é o único momento do AMV onde se possui cenas de violência, no refrão, onde a música é mais brusca e a imagem responde o mesmo. Logo, notamos um gigante padrão definido pelo editor e vemos que no projeto inteiro as imagens se conectam com a música, com o conceito e até mesmo com o título do vídeo. Literalmente, é um videoclipe da música e do anime. O AMV do Sekai Soul Underlight também segue o mesmo exemplo. Se vocês checarem o canal dele, terá no canal as legendas para você acompanhar junto com o projeto. E é literalmente uma ótima música que define o que é Fate Zero e a guerra entre os mágicos. Isto é um exemplo de como tudo está conectado, e é exatamente isso que a harmonia é. Tudo está ligado, nada pode estar desconectado. Quem consegue trabalhar com todas as categorias da edição atinge o mais alto nível. Neste tutorial, usei grandes edições feitas por grandes autores, principalmente Lola G. Jorge, com o Into the Labyrinth, para exemplificar. Recomendo acompanhar a letra da música No Light, junto ao AMV com esta Magic Eye, para ver a extrema relação que ambos possuem, e não só com este AMV, sim com vários outros. Vale lembrar que a edição não avalia efeitos de design, nem mesmo a execução dos mesmos, e sim o que eu já falei anteriormente, é como o efeito digital influencia nas categorias da edição. Este foi o tutorial de hoje, espero que vocês tenham aderido informações úteis para melhorar cada vez mais em seus projetos. Fui, vocês são incríveis!